Olá pessoal, bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo o vídeo ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir, ok? Aqui é o professor Vanderlei, estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante dentro da nossa matriz curricular e dentro também das questões do Enem, tá? Então posso afirmar com certeza que é uma das questões, é um dos assuntos que mais tem caído nas últimas provas, ok? Então vamos lá. Qual que é o assunto de hoje? Funções oxigenadas. Eu vou dividir elas num grupo menor, dividir em duas partes, né? Então vai ficar um grupo menor, né? E assim as videoaulas ficam mais curtas e com mais facilidade para vocês assistirem com mais firmeza. Tranquilo? Então vamos lá. O que são essas funções? Funções, pessoal, oxigenadas, tá? Ó. Funções oxigenadas. O que vem a ser as funções oxigenadas? São compostos orgânicos, né? Ou seja, as estruturas carbônicas, onde vai haver a presença do átomo de oxigênio na molécula, ou na estrutura, né? Na forma estrutural desse composto, certo? Então, funções oxigenadas lembra do átomo de oxigênio. Oxigênio. Quando lá na frente a gente for falar sobre funções nitrogenadas, nitrogênio. Funções que apresentam o átomo de nitrogênio. Beleza? Então vamos lá. Essas funções oxigenadas, elas são divididas em algumas funções, né? A primeira delas, a função que nós iremos chamar de uma função álcool, ou alcoóis, tá? O que acontece? Você tem uma estrutura carbônica, né? E nessa estrutura carbônica, vou colocar os Hzinhos aqui, mas não teria necessidade não. O importante é a estrutura dos átomos de carbono. Observa aqui, pessoal, ó, né? Nessa estrutura aqui, ó, vai aparecer o que nós chamamos de OH, né? E esse OH recebe o nome de quê? De hidroxila, tá? É hidroxila. Beleza? O que vem a ser essa hidroxila? Ela representa o nosso grupo funcional álcool, certo? Então, todas as funções, ela vai ter um composto que representa ela. Tranquilo? Vanderlei? Então, todas as estruturas que apresentar o OH, ou seja, a hidroxila, ela representa para mim uma função álcool? Sim. Se esse OH estiver ligado a um carbono saturado. Tranquilo? Esse OH poderia estar para baixo, para cima, poderia estar aqui no anterior, para cima, aqui, tá? Em qual lugar na estrutura não importa. Eu poderia ter uma estrutura assim, certo? Enorme. E esse OH está aqui, ó. O importante é que essa hidroxila está ligada no carbono saturado, ou seja, o nosso grupo funcional é um álcool, ou seja, a função que representa essa estrutura é chamada de álcool. Tá? Então, olha só, pessoal. Continuando. Além dos alcoóis ou dos álcools, existe uma outra função importante, que é a chamada função fenol. Ou seja, fenol. Certo? Futuramente irei aprofundar o que é um álcool, o que é um fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, todas as funções presentes. Tá? O fenol, pessoal, primeiramente, ele vai estar numa estrutura que você já estudou, que se quer chamar de anel benzênico, certo? Sempre nesse formato, né? Ele pode apresentar em outras estruturas, mas que são a principal modelo dele, certo? Se esse OH estiver ligado aqui, ó, fizemos aqui nesse pontinho. Ah, Vanderlei, mas se você disse para mim que todas as vezes que tiver um OH, ele é um álcool. Como? Que agora você está dizendo que isso aqui é um fenol. Beleza. É porque o anel benzênico ele é formado por ligações simples e duplas alternadamente. Tranquilo? Ou seja, essa estrutura era insaturada, porque ela tem duplo aí dentro. Tá? Iremos falar em outro momento. Aí, olha só. Todas as vezes que esse OH ligar diretamente num anel benzênico, ou seja, uma estrutura dessa, ela é chamada de quê? De fenol. Beleza? Ah, Vanderlei, mas se ele visse assim, por exemplo, tivesse aqui
um átomo de carbono aqui e o OH estivesse ligado aqui. Nesse caso aqui, ó, aqui seria a função álcool e aqui seria a função que nós chamamos de fenol. Por quê? Aqui a hidroxila está ligada diretamente no anel benzênico. Aqui a hidroxila está ligada no carbono sem estar direto ligado nessa estrutura aqui. Tranquilo? Então, nesse caso, ela é um álcool. Essa hidroxila, se ela tivesse ligada aqui direto, ou aqui, todo jeito ela seria o quê? Fenol. Então, hidroxila ligada diretamente no anel benzênico, fenol. Hidroxila ligada num carbono saturado, a função é um álcool. Beleza? Então, já estudamos duas funções, o álcool e o fenol. Tranquilo? Irei falar mais uma, rapidinho. Agora, pessoal, vamos falar de um outro grupo importante, que é o chamado grupo cetona. Tá? Eu já vi falar de acetona. Acetona, já vi falar. Cetona, não. A acetona, ela é um dos compostos derivado do grupo cetona. Tá? O grupo cetona, ele é formado, primeiro, por um C, eu vou chamar de C-O, tá? E nessas extremidades aqui, ó, tem que estar ligado a carbono. Pode ter infinitos carbonos para lá e para cá. O importante é que essa hidroxila aqui, esse grupo funcional que é chamado de carbonila, tá? Não esqueça. É o grupo carbonila. Ele tem que estar ligado a 2 átomos de carbono no mínimo. Ou seja, então nunca vai haver a carbonila, né, no caso da acetona, na extremidade. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Tá vendo esses Rzinhos aqui? Eu vou ligar aqui como se aqui fosse átomos de carbono. Tá? Então aqui, ó. Eu poderia pôr N dedos para lá, para cá, não importa. Certo? Ela estando presa, esse C-O estando presa a 2 átomos de carbono, esse grupo funcional é chamado de quê? De acetona. Ou desculpa, acetona não, de grupo cetona. Tá? Que formará um outro tipo de cetona. Tá? Que poderia ser aí sim, poderia ser uma acetona. No caso da acetona, seria esse composto aqui, ó. Tá? Somente com 3 átomos de carbono. Iremos falar dela com mais, aprofundar mais futuramente, tá? Só mais um grupo, então, que é muito parecido com esse aqui, só que porém a carbonila dele vai estar nos extremos. Tranquilo? E aí fecharemos essa videoaula dessa primeira parte dessas principais funções aqui, depois eu continuarei com as outras funções. Então, mais uma, pessoal, chamado aldeído, tá? Aldeído. Certo? O aldeído, pessoal, eu costumo brincar que ele é tipo um grupo cabeção, tá? Ele tem o carbonila, que é o C-O aqui, ó. Porém, aqui vai ter um Hzinho, certo? E aqui, ó, atrás aqui, você pode ter infinitos carbonos. Ah, mas poderia ser colocado de cá? Poderia também. Certo? Aqui você teria, né? O que interessa para nós é isso aqui, ó. Certo? Vocês perceberam que essa parte de química orgânica ela é muito fácil, mas ela necessita de uma imagem muito boa sua, visual, de você conseguir diferenciar cada um deles, tá? São mínimos detalhes. Se você olhasse aqui, ó, se você tirar esse H aqui e colocasse um C, você perceberia que aqui viraria um grupo cetona. A diferença é que, o outro carro retinho para cima, não importa, mas esse C-O estaria preso a 2 átomos de carbono aqui também. Não é porque ele está mais de lado assim. Isso aqui é geometria, ela pode ficar no espaço. Geometria, ela movimenta. Tá? Se você pegar uma folha de papel, a outra lá, você colocou o C-O para baixo. Certo? Na cetona. Não, mas não é só para baixo que ela poderia aparecer. Ela poderia aparecer assim também. De qualquer maneira, você está com o C-O. Então, nesse caso, o grupo cetona. Nesse caso aqui, quando tem o C-O, mas um Hzinho livre aqui, ó. E geralmente nas extremidades, tá, pessoal? É o nosso composto chamado de aldeído. Certo? Então, deixa aqui essas principais funções oxigenadas. Iremos falar das outras.
ácido carboxílico, éster e éter. Tranquilo? Que é a continuação das funções oxigenadas. Perceberam um detalhe, pessoal? Que todas essas funções aqui, ela tem a presença do átomo de oxigênio na estrutura dela. Por isso é que são funções oxigenadas. Tranquilo? Vou deixar aqui um forte abraço para vocês e continuaremos na próxima, tá? Então, Wanderley, professor, junto com vocês sempre. Um abraço a todos.